Boa tarde, boa tarde, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, amados. Amados, passando aqui rapidinho para dizer a vocês que todo disfarce que o inimigo preparou para você na tarde do dia de hoje, o Senhor, ele joga por terra. Todo aquele que se levantar disfarçado para tentar te ludibriar, te enganar, o Senhor, ele joga por terra na tarde desse dia de hoje. Olha a palavra que o Senhor me deu aqui, ó. Está em 1 Reis 14, que vai falar da mulher de Jeroboão. Diz assim, ó: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheças que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E ali, né, a palavra vem nos dizer que ela se levanta, ela pega alguns presentes e ela leva para o profeta. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Mas Deus, que era na vida do profeta, do homem de Deus, já havia avisado a ele que a mulher de Jeroboão chegaria ali na casa dele disfarçada. Deus arrancou a capa dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se tem ou se tiver alguém disfarçado no teu caminho, Deus, ele vai arrancar a capa. Deus, ele vai envergonhar. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que se levantarem contra a minha e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nessa tarde, Deus está arrancando capa, arrancando máscara, desfazendo as armadilhas de Satanás contra a minha e a sua vida. Não temas, porque Deus, ele é contigo. Se você é fiel com a palavra do Senhor, ainda mesmo que nas suas fraquezas, você reconhece que é falho, que é falha, e que você é totalmente dependente do Senhor, desse Deus tão poderoso, o Senhor também, ele cuida de ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus, ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, já havia avisado o profeta Aias e ele estava cego. O profeta estava cego, não enxergava, né, mais direito, né, já não tinha a sua visão ali, né, como a gente, mas Deus era na vida do profeta e desmascarou, né, os planos ali daquela mulher, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que foi induzida pelo seu marido a se disfarçar para ir ali até a casa do Senhor, até Siló, para ver, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que aconteceria na casa dele. Então, fique com esta mensagem. Eu não vou ler toda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está em 1 Reis, no capítulo 14. Você vai meditar e você vai ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. A esta palavra maravilhosa, gloriosa da parte do Eterno para a minha e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. No versículo 5 do capítulo 14, o Senhor, né, a palavra do Senhor diz assim: porém o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque estás doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela, fingirá ser outra. Tá vendo? Tão disfarçada ela estava, mas Deus, né, que tinha um particular, aquele profeta tinha uma intimidade muito grande com o Senhor não deixou ele enganado. No verso 6, ele diz assim: sucedeu que, ouvindo Aias o ruído dos seus pés, entrando pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Tá vendo? Deus já havia falado. Então, quando ele ouviu os ruídos, ele já falou quem era ela. Então, Deus não vai te deixar enganado ou enganada nessa tarde desse dia de hoje. Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Né? Deus já tinha dado o recado a Aias
o profeta Aias, do que ele iria falar para aquela mulher. E ele disse: vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Eu te levantei, você não era nada, mas eu te levantei, mas você não foi como o meu servo Davi, que foi fiel, temente aos meus mandamentos. Louvado seja Deus, aleluia. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E fostes e fizeste. Ele foi o pior do que todos os reis que já haviam passado por ali. Aleluia. E fizeste outros deuses, imagem de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas, porque em vez de Jeroboão ensinar o povo a adorar a Deus, não. Ele levantou altares a deuses estranhos, levantou imagens para aquele povo adorasse ao Senhor, dividiu o povo, colocou tropeço no caminho do povo, né? Então ele foi pior do que todos que já haviam passado por ali. Então o Senhor chega para ele com duras novas e diz: portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto o encerrado como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Então Deus ele estava irado com a casa de Jeroboão. E aí o Senhor vai falando, quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor disse: tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa, que Aias falando a esposa de Jeroboão, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura. Então só aquele menino entraria em sepultura, porque o resto, né, Deus ele ia destruir, assim como ia ser deixado assim como esterco, ia ser lançado fora como esterco, não ia ter sepultura para aquele povo. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. O Senhor diz, e todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá Israel, como se move a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando a sua ira. Amados, nunca é bom provocar a ira do Senhor. Nunca é bom, e nós estamos vivendo em um tempo muito difícil, a qual o povo tem provocado muito a ira de Deus. Então, aí quando Deus ele traz carestia, quando Deus ele permite as enfermidades, quando Deus ele permite, né, as enxurradas, as destruições, aleluia, louvado seja Deus, aí o povo começa a se queixar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, só que não é bom provocar a ira de Deus. É bom que o homem se arrependa, é bom que o homem conheça a Deus, é bom que o homem, mesmo nas suas falhas, nas suas fraquezas, reconheça que é um pecador e que depende do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque quando Deus ele se ira, não tem quem aplaque a ira do Senhor. Né? Em Jeremias, o Senhor tem um momento que o Senhor está tão irado que ele diz: não ore mais por esse povo, porque eu não vou ouvir, eu não vou responder. Né? De tão rebelde o povo estava, e nós estamos vivendo em um tempo assim, um tempo difícil, um tempo de escárnio, um tempo de que o povo não leva mais a sério as coisas de Deus, até mesmo as pessoas na igreja, né? É muita Bíblia, mas pouco conhecimento da palavra de Deus. Todo mundo tem uma Bíblia,
Tem gente que tem até 3, 4, 5 Bíblias em casa, mas não conhece nada do Senhor. Conhece a capa da Bíblia, mas não conhece nada de Deus, né? Não conhece o dono da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus, ele está, né, sempre nos alertando que não é bom que nós venhamos, né, andarmos pecando, irritando ao Senhor. Se eu sei que é errado, por que eu vou fazer errado? Né? Se eu sei que aquele caminho não é bom, por que eu vou trilhar aquele caminho? Se eu sei que aquele caminho vai fazer o meu irmão tropeçar, por que eu vou mandar ou guiar meu irmão por aquele caminho? Então é bom a gente ficar, né, vigiando, sermos vigilantes com as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas obras, os nossos caminhos, os nossos pensamentos, o que falamos, aonde olhamos, o que ouvimos, aonde colocamos nossas mãos, aonde pisamos, porque tem lugar que o Senhor ele quer que a gente esteja, tem lugar que o Senhor não quer que nós estejamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é bom nós estarmos vigiando, porque estamos vivendo em um tempo difícil, em um tempo que o amor tem se acabado, a fé do povo tem se esfriado por causa dos escândalos de pessoas que se dizem que serviam ao Senhor, pessoas que diziam que serviam a Deus, que amavam a Deus, mas amavam o dinheiro e não amavam a Deus, porque a palavra do Senhor diz que ninguém pode amar dois senhores, tem que amar um só. O dinheiro é necessário para a nossa sobrevivência, mas antes do dinheiro vem Deus. Deus acima de todas as coisas. Então, se o homem não tem Deus, ele também pode ter rios de dinheiro, ele não é feliz. Muitos aí têm rio de dinheiro e morrem com câncer em cima de uma cama, né? O dinheiro não pode comprar a sua salvação. Louvado seja Deus, o dinheiro ele não traz paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, muito pelo contrário. Quando morre alguém que é rico, a gente vê, né, quantas brigas acontecem no meio das famílias por causa de dinheiro, por causa de herança que custa muito dinheiro. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, vivemos em um tempo difícil, um tempo de apostasia, um tempo em que o povo tem olhado mais para a terra e tem se esquecido de olhar para o alto. Né? Então, não vamos irritar o Senhor com as nossas obras, nossos caminhos, as nossas atitudes. Deus, ele avisou o profeta Aias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a mulher de Jeroboão vinha disfarçada. Louvado seja Deus, aleluia. Então, Deus, ele vai te mostrar também, aleluia, aonde que está o engano, aonde está o perigo, aonde você deve estar, aonde você não deve estar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus ele é fiel. Quando nós honramos com a palavra do Senhor, Deus também ele se prontifica a nos honrar. Porque Deus ele não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com ele. Deus destruiu a casa de Jeroboão porque Jeroboão não teve compromisso com o Senhor. Jeroboão ele distorceu tudo que os outros reis já haviam ensinado, já haviam feito. Louvado seja Deus, Jeroboão distorceu tudo, fez da maneira dele, do jeito dele. E muitos hoje acham que a sua vontade é boa, que a sua vontade é perfeita, né? Mas não, só há uma vontade que é boa, perfeita e agradável, que é a vontade do Senhor, nosso Deus. Então, Deus aqui, ele vai e avisa o profeta, né? O que era para ele falar para a esposa de Jeroboão. Nos dias de hoje, tem se levantado muitos falsos profetas, mas eu quero dizer a você que ainda existem os verdadeiros servos de Deus. Ainda existe um remanescente na terra que verdadeiramente zela pela palavra do Senhor. Existe um povo ainda de coração aquebrantado, de coração humilhado. Existe um povo ainda que se arrepende todos os dias dos seus pecados. Existe um povo que foge, né, do mundanismo, da religiosidade, do paganismo. Existe um povo ainda que honra a palavra de Deus. Não são todos os crentes que são mentirosos, que são adúlteros, que são profanos, que são idólatras. Não, não são todos. Porque nós vivemos em um tempo hoje que um faz e todos pagam. Mas ainda existe um remanescente do Senhor. Então se ajunte àqueles que andam com a verdade, que falam a verdade, que vivem a verdade. Fuja do meio das rodas dos escarnecedores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Fuja de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Porque Ele está irado com essa terra. Deus, Ele não está bom com o ser humano na face da terra. Deus, ele está triste, ele está irado. Há uma batalha muito grande no mundo espiritual. Há uma guerra no mundo espiritual entre o bem e o mal. O mal, ele sempre acha que vai vencer, mas ele não vence. Quem vence é o Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa batalha é ganha. Essa peleja já é ganha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus está na frente dela. Deus está na frente desta peleja. Então, não desanime, não baixe a sua cabeça.
Não permita que você venha a ser humilhado ou humilhada. Não permita, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que alguém roube a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar o Senhor também é necessário termos fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele está voltando para buscar a sua igreja, um povo que verdadeiramente está longe do pecado, do egoísmo, da soberba, da prostituição desse mundo, do vinho que embriaga e embebeda o homem deste mundo. Ele vem buscar um povo limpo, lavado, um povo temente ao Senhor. Que você possa fazer parte dessa colheita santa, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.